Boa noite, amigos. Deixa eu ver se já estamos ao vivo, né? Deixa eu ver se já iniciou. Deixa eu olhar, tem que monitorar. Já estamos ao vivo no nosso ciclo de palestras do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Iguaba Grande. Sou Elizabeth Franco, fundadora também desse instituto, bióloga, pesquisadora, e eu estou aqui hoje para receber vocês, dar uma boa noite, dizer que sejam bem-vindos, certo? E temos duas pessoas especiais que vão hoje dar uma palestra muito interessante sobre projeto de desenvolvimento socioambiental para Iguaba Grande, polo ambiental. Mas quem vai falar um pouquinho melhor sobre o projeto do Instituto e apresentar quem está por vir é o nosso presidente do Instituto de Iguaba Grande, o Elias Marinho. Vou chamar ele aqui. Boa noite a noite, todos. Elias. Boa noite, Elizabeth. Boa noite a Tudo todos. bem? Tudo bem? Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão participando, que estão acompanhando a nossa live de hoje, que faz parte do novo projeto do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Guaba Grande, que é um ciclo de palestra que estará acontecendo uma vez ao mês. No mês passado, iniciamos com com o aniversário do Instituto, com o presidente do INEPAC, o Cláudio Prado de Mello, e com o Dalcio Nascimento, que é pesquisador, historiador de Rio Bonito. E hoje nós estaremos realizando, nesse ciclo de palestra, uma palestra sobre um projeto socioambiental para Iguaba Grande, que será apresentado pelos autores desse projeto, que são o Márcio e a doutora Margot. E eu gostaria de agradecer e pedir a todos que estão presentes para que recebam essas duas pessoas com muito carinho e desejo sucesso para eles nessa apresentação. Então, sejam todos muito bem-vindos aí, o Márcio Cardoso e a doutora Margot Cardoso. E nós vamos chamar ele, o Elias vai se ausentar um pouquinho. Elias, você quer dar uma boa noite para eles antes de sair? Pode ser. Pode ser? Eu vou chamar eles, você dá uma boa noite e a gente passa para eles, tá bom? Chegaram aí? Pronto, já temos. Opa, falta Tá aqui. faltando um. Probleminha técnico. Pronto, já estamos todos Então, aqui. mais uma vez, boa noite, Márcio, boa noite, doutora Margot. Como eu já disse, é um prazer nesse ciclo de palestra, que é a nossa segunda edição, que está falando sobre o projeto socioambiental para Iguaba Grande, dizer que é um prazer e que vocês tenham muito sucesso nessa apresentação e que esse projeto futuramente venha a contribuir para não só para Iguaba, mas para toda a região. Então, uma boa noite e uma boa palestra. Boa noite, Obrigada, Elias. obrigada, presidente. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Beth. Um prazer estar aqui. Bom, boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer ao Instituto, que faço em nome do presidente Elias Marinho, agradecer a Beth por esse espaço democrático, para que a gente possa discutir um projeto de suma importância para a cidade de Guaba Grande, que vai além do olhar da poluição da Lagoa de Araruama. Ele é um olhar para toda a complexidade que envolve a relação homem-natureza. Então, eu só gostaria, me permite só de duas frasezinhas que eu acho interessante para a reflexão inicial. Vocês podem fazer uma introdução, se apresentar um pouquinho, né? E aí, depois, em seguida, eu saio e vocês já, mandem ver aí na palestra. Enquanto isso, o pessoal está chegando. O Fernando Santoro, Ana Carla, boa noite, tá? Para poder o pessoal conhecer um pouquinho de vocês também. Vocês também são do Instituto, participam com a gente, né? É legal. Então, eu dou a palavra a vocês, se apresentem um pouquinho. Eu sei que vocês estão loucos para falar da palestra. Mas segura a ponta, que o pessoal está chegando, tá bom? Se apresente. Vamos deixar primeiro as damas. Márcia, eu sei que você está afoito. Margot, claro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Margot Cardoso, sou mestranda em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento pela UFRJ, pós-graduando em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná,
advogada, presidente licenciada da OAB Iguaba Grande. Desenvolvi esse projeto com o Márcio, e eu quero aproveitar o espaço para dizer que é uma honra para mim ter desenvolvido o projeto com o Márcio, que é o meu grande companheiro, meu amigo, meu parceiro, e que nós desenvolvemos todos os projetos juntos. Essa não é a primeira vez que nós apresentamos juntos esse projeto, apresentamos em outras oportunidades, inclusive no Encob ano passado, e eu quero reafirmar aqui uma coisa que eu disse para ele no dia da inauguração da sede da OAB. Meu amor, você é fundamental. É muito bom estar aqui e ter a sua parceria em tudo. Eu quero dizer que nós somos, também eu esqueci, que nós somos membros também do Instituto, e é importante estarmos hoje apresentando como membros do Instituto e como idealizadores de um projeto que vai, com certeza, mudar a cidade de Iguaba Grande e toda a região dos lagos, como disse o nosso presidente Elias. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Margot. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui para o pessoal acessar. Márcio, você, por favor. Bom, meu nome é Márcio Cardoso, eu sou mestre em Ciências Ambientais e Conservação pela UFRJ, sou especialista em Gestão Pública Municipal pela U, sou engenheiro ambiental pela UFSCar e sou também químico pela UFRJ. É um prazer estar conversando sobre um projeto dessa magnitude e expondo isso para a população iguabense. É um projeto que eu me orgulho muito, foi desenvolvido sob a tutela e sob a coordenação da minha querida esposa Margot, o qual eu tenho muito orgulho de ser o marido dela, de compartilhar todas as ideias, os projetos junto com ela e poder estar contribuindo da forma que eu tenho para contribuir. Então, agradeço a todos também que estão assistindo a gente e vamos lá, vamos debater meio ambiente. Muito bom. Bom, gente, a noite promete, hein? Vamos lá, eu vou sair, me ausentar, tá bom? E aí eles vão agora começar a apresentar. Eu vou sair, vou espelhar, e aí é com vocês. Querendo é só falar. Beth, passa. Próximo. Aí eu vou passando. Tá bom? E vocês, pessoal, que estiverem aí assistindo, ouvindo, se tiver erro de áudio, algum probleminha, por favor, falem, porque é a primeira vez que a gente vai fazer nesse modelo. Certo? São os nossos cobaias. Vamos lá. Vou aqui primeiro espelhar e após vou me retirar. Tá bom? Vou botar aqui. Tudo tem uma primeira vez. Aqui, aqui. Vamos ver, já está aparecendo ali. Aí agora eu vou sair. Bom, esse projeto, pode passar, Beth, que inicialmente tem a nossa página de qualificação, nós já nos apresentamos. Então, esse projeto foi idealizado em função, pode passar, em função de um incidente que ocorreu na Laguna de Araruama. Houve um despejo irregular de esgotos na laguna, no dia 12 de março de 2018, e a Alerj instaurou uma CPI para apurar o que havia ocorrido, e numa audiência pública, na qual eu fui convidada a participar, inclusive estava ao lado, e é uma lembrança boa, eu estava ao lado do meu amigo Júlio César, presidente, saudoso amigo, presidente da OAB de São Pedro da Aldeia. Nós participamos e, durante a audiência, eu me comprometi de criar um grupo de trabalho e criei esse grupo dentro da Comissão de Meio Ambiente da subseção de Iguaba Grande, e pode passar, para que esse grupo desenvolvesse um estudo com o objetivo de contribuir com a despoluição da Laguna de Araruama. Esse foi o nosso compromisso. E no desenvolvimento do nosso trabalho, nós percebemos que o projeto tinha que ser maior. Nós nos deparamos com dados importantes da cidade que nos levaram a ampliar os nossos estudos e transformar esse projeto num projeto socioambiental para a cidade de Iguaba, com a implantação desse polo.
E eu vou passar para o Márcio, pode passar, Beth, por favor. Eu vou passar para o Márcio, a partir de agora, a parte técnica, ele vai explicar para vocês, porque é toda a estrutura de funcionamento que ele, como responsável pela parte técnica, vai poder explicar melhor do que eu. E aí depois eu volto a falar com vocês. Bom, inicialmente, com esse desafio, né, diante desse desafio proposto pela Margot, com o objetivo traçado, com as metas traçadas sob a coordenação da doutora Margot, nós da Comissão de Meio Ambiente entendemos que para que esse projeto tivesse êxito, a gente tinha que passar por algumas etapas. Então, nós elaboramos uma metodologia onde 3 pontos seriam importantes para que a gente pudesse chegar a uma sugestão para a concessionária e para o poder público. A primeira metodologia que a gente utilizou foi entender qual a problemática que estava acontecendo em relação ao sistema de saneamento básico da cidade, né? Então, a gente fez entrevistas, conversas com moradores da cidade, gestores públicos, foi em loco. Então, a gente tentou descobrir mais ou menos como é que era o sistema de tratamento. O segundo ponto foi através de pesquisas bibliográficas, jurídicas e documentais, no intuito de buscar uma alternativa melhor para o sistema de tratamento que estava implantado na cidade. E, por fim, nós fizemos visitas técnicas e participação em eventos sobre essa temática. Bom, aqui nesse slide, a gente tem mais ou menos, para quem não conhece Guabo, então não conhece a fundo o sistema de tratamento, eu vou ser sucinto para agilizar a nossa apresentação. O sistema de tratamento de esgoto é composto por 5 estações elevatórias que levam todo o esgoto bruto, despejado pelas residências, pelo comércio, etc., para uma estação de tratamento convencional terciária. Sendo que o sistema de coleta, ou seja, como o esgoto chega nessas estações, precisaria ter uma tubulação específica, canais específicos, para que o esgoto das residências do comércio fossem despejados e assim fosse bombeado para a estação. Só que naquela época, por questões econômicas, não tinha viabilidade para poder fazer uma rede separativa absoluta, uma rede, um canal específico para esse esgoto ser despejado. Então, qual foi a decisão da época? Jogar tudo nos canais dos rios, para que pudesse chegar num determinado ponto, e esse ponto fosse bombeado até a estação de tratamento. Por isso que a gente chama de tomada em tempo seco, ou seja, esse tipo de tratamento não contempla uma rede separativa em princípio. Pode passar, por favor. Esse segundo slide, ele mostra que como é que é a malha hídrica de Guaba. O principal rio da cidade vem do rio Salgado. Esse rio tem vários afluentes, que em cada afluente é despejado uma parte de esgoto de um determinado local da cidade de Guaba Grande, e eles convergem para esse ponto, para esse rio Salgado. Esse rio Salgado tem um ponto de encontro com a Laguna de Araruama. Existem outros pontos, mas esse eu destaco como um dos mais graves aí, nesse caso, porque todo o esgoto, a maior parte do esgoto, vai parar nesse ponto, Infelizmente, de tubulação mesmo que a gente tem específica para coletar o esgoto, é na faixa de 25% a 30% da cidade, ou seja, o restante ele é despejado aí e um grande risco para a qualidade da Laguna de Araruama. Nessa figura a gente pode ver que esse é o ponto de interligação do Rio Salgado com a Laguna de Araruama. Aí você vê uma comporta. O que significa essa comporta nesse sistema de coleta de tempo seco? Significa que, como ali é um ponto de convergência de todo o esgoto que vem na cidade, essa tecnologia, ela precisa de uma barreira para fazer um processo de decantação desse matéria orgânica, e ali, do lado dessa comporta, tem um sistema de elevatória, uma daquelas 5 que a gente viu na imagem. Esse sistema bombeia esse decantado, que estaria esse material orgânico, e vai direto para a estação de tratamento. Teoricamente, seria isso. Só que tem 2 problemas sérios nesse cenário. Primeiro, que é a questão das falhas mecânicas, Tem várias
várias denúncias, e isso foi alvo, inclusive, de investigação no Ministério Público, que tanto o sistema de bombeamento quanto a comporta, ela apresentam falhas e pode passar matéria orgânica com o fluxo dos rios. E outro problema é que ali é um ponto de estrangulamento, ou seja, toda cidade após a esse ponto pode sim sofrer o processo de enchente. Por quê? Quando tem chuvas muito fortes na cidade, essa comporta cria uma barreira mecânica para que todo o fluxo passe para a lagoa, que é o natural, que é o normal dessa ligação, é passar, fazer essa interligação. Então, há uma barreira e na cidade, boas partes dos rios que são afluentes desse rio Salgado enchem e vão causar enchente na cidade. Então, pode passar por favor. Então, esse primeiro cenário, a gente tentou entender mais ou menos como é que era essa problemática. A partir daí, a gente começou a se debruçar nas legislações, nos documentos, e uma das normas bem interessantes que nos fez nortear nosso trabalho foi a NBR 12209, de 2011, que é como se deve ser feita uma seleção de uma tecnologia para a estação de tratamento. Por exemplo, inicialmente, é necessário que se haja uma análise multicriterial. Como é que isso é feito? Quais são os critérios? Intensidade da rotina operacional, ou seja, tem que ter um controle eficaz, diário, semanal, tem que ter um consumo energético baixo, pouquíssima geração de subproduto, ou seja, a reaproveitamento de todo o material, de todo o esgoto, para que não volte que assim que ele for tratado, ele vai ter que ser disposto de novo para a natureza, ou seja, para um rio, para um corpo receptor, então tem que ter poucos subprodutos, que é o lodo, etc. Odores, gases. Custo operacional tem que ser bem baixo, sensibilidade às falhas e problemas operacionais, ou seja, o esgoto não para, a população continua enviando, despejando, então a estação tem que ser robusta de tal forma que se houver algum problema mecânico, ela tem alguma forma de se recuperar ali, de fazer um stand-by. A confiabilidade no processo, atendendo às legislações, e o impacto socioambiental menor possível. Pode passar, por favor? Aqui é só um exemplo de um modelo de matriz comparativa que foi aplicada no nosso estudo. Tem várias outras, mas é só para ilustrar. A gente pega todos os tipos de técnicas, de tecnologias que tem no mercado, e a gente faz um comparativo com a demanda do local que você quer implantar. Então, a UE... pode passar que eu quase dei um spoiler do que a gente escolheu aí como tecnologia. Está aí. A tecnologia que a gente da comissão resolveu e entende que a melhor alternativa para o cenário de Guaba Grande é através dos wetlands construídos. O que significa o wetlands construídos? É uma replicação do que acontece na natureza. Nós temos, como se fosse uma área alagada, só que com um dimensionamento e projetada pelas boas práticas da engenharia. Ela é uma lagoa onde a planta, que é o que faz o tratamento do material orgânico. Essas plantas, alguns tipos de plantas, elas precisam desse material orgânico, degradar esse material orgânico para elas crescerem. Então, dentro na parte da raiz dessas plantas, que são chamadas plantas macrófitas, elas têm a natureza dela é tal, nessas zonas de raiz, você tentando ser o mais simples possível, porque aí envolve conceitos físicos, químicos e biológicos bem complexos. Ali naquela zona de raízes dela, ela cria um biofilme, onde tem os próprios micro-organismos, as próprias bactérias, assim, tudo que vem junto com o material orgânico, com o nosso esgoto, ele se junta nessa raiz das plantas. E ali cria um biofilme. Esse biofilme é rico em materiais que provocam dois tipos de reações ali, tanto com ou sem a necessidade de oxigênio. Então, o micro-organismo degrada a matéria orgânica, essa matéria orgânica degradada faz com que a planta cresça, ou seja, resumindo, é um filtro biológico que a gente consegue, uma fitorremediação, que a gente consegue fazer com que o esgoto que passa ali seja captado por essa planta, e a planta cresce
e assim, a grosso modo, sai dessa água poluída. Pode passar, por favor. Bom, dentro dessa literatura e todo arsenal de artigos, para que todos tenham uma ideia, os wetlands construídos é a segunda maior tecnologia em termos de estudos e base de conhecimento. Ou seja, ela é uma técnica extremamente estudada, com bastante flexibilidade, com bastante conhecimento, tem muitos artigos em várias universidades. Ela é uma tecnologia que ela emprega o estado da arte do saneamento sustentável, não há igual, ou seja, você não precisa de máquinas, então você reduz falha operacional, não precisa de produto químico, quem faz todo o processo são as plantas. Ela é contemplada pelos 17 ODS da ONU. A ONU, inclusive, emitiu em 2018 um parecer em que considerou os wetlands construídos como a solução do futuro da humanidade, em termos de saneamento básico. Ela é em sintonia com a recuperação de recursos, ou seja, ela reaproveita todo o material e com uma eficiência muito alta. Ela é de economia circular, ou seja, o que a gente capta da natureza, ela devolve da melhor forma possível, e é um marco para cidades inteligentes. É uma tecnologia recomendada pela ONU, e ela é eficaz para cidades com a faixa populacional até 50 mil, mas com maior precisão, vamos dizer assim, na faixa de 30 mil, por ela só, já contemplaria o tratamento, né? Pode passar, por favor. Bom, outro ponto muito importante são o que ela trata. São várias plantas macrófitas, cada uma tem um tipo de material orgânico ou de contaminante que ela precisa para fazer o crescimento. E nesse slide, a gente tem isso é tudo pautado nos estudos acadêmicos, existem vários tipos de contaminantes que ela consegue extrair, que vai desde produtos da petroquímica, elementos radioativos, compostos nitrogenados, metais tóxicos, o nitrogênio e fósforo, que é importantíssimo para o nosso cenário aqui, porque um dos problemas de eutrofização da laguna de Araruama e dos nossos rios pelo excesso de nitrogênio e fósforo que é despejado, que a nossa estação de tratamento convencional não consegue tratar com uma eficiência muito baixa, então os wetlands conseguem fazer esse processo muito bem, muito melhor. E dentre outros. Pode passar, por favor. Nesse outro slide, só uma curiosidade, o estudo que está sendo realizado pela Unicamp, pela equipe da engenharia agrícola da Unicamp, em que eles já estão utilizando certas plantas macrófitas, e já começando a ter resultados interessantes sobre retirada de contaminantes de metabólitos de medicamentos. Ou seja, de um tempo para cá, o consumo de remédios na sociedade aumentou muito, e Iguaba também não está diferente. Isso tem poucas pesquisas que atacam essa problemática. Isso a gente consome esse remédio e despeja esse remédio no esgoto através da urina. Então, esses metabólitos ficam nas águas, nessas águas dos rios. Isso atrapalha todo o ecossistema aquático, e isso não tem muita pesquisa nesse entorno. Então, já se tem um estudo com o wetlands que consegue chegar até 50% de eficiência da remoção desses metabólitos, do ibuprofeno, do diclofenaco e da cafeína. Pode passar, por favor. Aqui, nesses slides, são só alguns exemplos da eficiência que os wetlands construídos apresentam. Esse é um caso de análise de DQO durante um ano, em que foi feito pela DESA, da UFMG, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Federal de Minas Gerais. O que representa esse gráfico? Os triângulos em laranja representam o DQO da entrada do esgoto bruto. Vocês podem notar que é elevado, ou seja, quanto mais elevado esse DQO, mais matéria orgânica e mais poluído é a água que chega nessa extração. Os wetlands, se vocês notarem bem, nesse pontinho branco, azul aí, nesses pontos azul, representa o que saiu das wetlands. Se vocês notarem bem,
por mais que varie, né, haja uma variância aí enorme uma variação entre o que entra e o que sai, ela consegue manter um padrão abaixo da resolução econômica, ou seja, das normas e diretrizes das leis estaduais. Então, ela pode ter uma variação enorme, por exemplo, chuvas que aumentam a vazão de água, a sazonalidade, veraneio, aumenta a questão de matéria orgânica, a questão dos esgotos, mas ela, de qualquer forma, ela consegue manter um padrão de saída excelente, quase uma reta. Pode passar, por favor, os slides. Também, outra coisa, esse é um outro resultado operacional, é só para demonstrar a eficiência, a linha reta ali representa a norma, você pode notar que embaixo, os pontos que estão ali embaixo, eles estão abaixo dessa norma, né, dessa linha que representa a linha máxima de tolerância das resoluções e das normas em relação a nitrogênio e ao DBO. Pode passar, por favor. Bom, outro caso muito interessante, que a gente identificou nas pesquisas bibliográficas, é relacionado à viabilidade econômico-financeira. Os wetlands servem para tem várias finalidades. E aqui é um exemplo para geração de lodo, unidade de gerenciamento de lodo, de tratar o lodo especificamente, para uma cidade de 85 mil habitantes. A linha reta, cinza, demonstra o gasto, tanto com o custo operacional quanto de implementação. Ela já no primeiro ano, fazendo um comparativo só com wetlands, ela a estação convencional já é mais cara, tanto para implantar quanto para operar. E no decorrer de 11 anos, isso foi um estudo feito, um comparativo, depois de 11 anos, o que foi tratado com wetland gerou uma economia de 70,7% em relação à estação convencional, ou seja, ela é extremamente eficaz e é extremamente econômica, ela tem um custo operacional baixíssimo e um custo de manutenção baixíssimo. Pode passar, por favor. E, claro, a gente tem que ver como estão sendo, se isso está sendo utilizado no Brasil e no mundo. E comprovamos que na Europa, nos grandes países europeus, isso é uma prática rotineira. As estações wetlands são extremamente utilizadas. Aqui na América do Sul também, a Colômbia tem muito wetlands. E aqui um exemplo de uma wetland utilizada na França, em Nanterre, na França. Nanterre, na França, que foi utilizado para a revitalização de uma área industrial. Eu acho interessante aqui, a gente na Copa de 2014 ficou muito criticando o Brasil, que perdeu de 7-1 para a Alemanha, mas, na verdade, nós perdemos mesmo, foi para a França de 7-1, porque só na França, 3.500 estações são basicamente wetlands. E no Brasil, nós temos 2.600 de tudo quanto é tipo, ou seja, nós perdemos feio para a França. Pode passar, por favor. Outro exemplo no mundo, em Xangai, na China, também é uma zona industrial, e os wetlands foram utilizados para restauração de um solo que estava contaminado pela atividade industrial. Pode passar a próxima também. Aqui um exemplo no Brasil, muitíssimo interessante, num parque municipal de Mindu, no Amazonas, e é um projeto mais simples, inclusive, que o nosso, mas é bem interessante. Ele tem uma área de estudo ambiental, e ele é utilizado ali, essa estação ali, para despoluir um rio, um igarapé do Mindu. Então, é como se fosse uma revitalização desse igarapé. Pode passar, por favor. Nesse próximo agora, é o caso que a gente tem aqui em Araruama. Esse Araruama, os wetlands são utilizados como tratamento terciário. A gente tem um tratamento primário e secundário anterior que faz com que diminua essas cargas de efluente, cargas de matéria orgânica para a estação de tratamento terciário, que são os wetlands, conseguirem aumentar a eficiência. Esse caso aqui, por que ela precisa dessa estação anterior?
justamente porque ela tende para uma faixa de 110 mil habitantes, ou seja, como a gente viu no nosso slide inicial, normalmente os wetlands são utilizados por uma faixa de 30, 40 mil, atende muito bem. Até 50 mil existem estudos que comprovam uma certa eficiência. Mas na faixa de 30 mil, ela atende com eficiência muito boa. E aqui foi uma ação inovadora da Água de Jurtunaíba em promover essa mega estação, e eles têm resultados muito interessantes. Ali uma foto da nossa visita técnica, está aí o Margot ali, e eles fizeram essa coleta na hora ali, sem mágica, sem nada, pegaram um ponto de entrada, vocês podem ver ali naquele tubo, naquela tubulaçãozinha ali, no coletor, e no outro coletor, a saída. Vocês podem perceber visualmente que existe uma grande diferença em relação ao que entra e o que sai do esgoto. Pode passar a próxima? A partir daí, a gente também entende que não só a questão da lagoa, dessa questão do tratamento de esgoto, parte desse princípio de melhoras de tecnologia, mas também a gente precisa atuar em vários outros pontos. Como eu já disse, a questão do sistema de saneamento básico, precisa de ter um olhar bem mais complexo, bem mais para todas as complexidades que a questão ambiental exige. Então, também temos ideias para a questão do controle de enchentes. A gente entende que, se for implantados, por exemplo, campos de retenção, como esse campo de futebol que tem aí, se é um modelo de... Não chega a ser um piscinão, mas é uma área que tem todo o decaimento e escoamento necessário para que, em período de chuvas, em áreas estratégicas onde tem muita enchente na cidade, aquela água escoe para dentro desse campo e ali é absorvido pela grama, pela terra, enfim, pelo terreno ali daquele campo. E em tempos de sol, ele vira uma área de lazer, um campo de futebol para que práticas esportivas possam ser efetivas. Ou seja, ela atua em dois pontos. Tanto ela serve para a questão da enchente, como serve como uma área de lazer. Outro ponto interessante dessa figura é que a gente tem de uma empresa belga, um acelerador de fluxo. São dispositivos colocados à margem de pontes dos rios para que a gente possa controlar essa vazão do rio. Por que significa isso? Para que serve isso? Principalmente para o processo de revitalização. A gente faz com que esse rio que está parado em boa parte do centro urbano, eles se encontram com a característica de morto, a gente consegue fazer com que haja uma vazão, e dentro dessa vazão que a gente escolhe, a gente faz análise de acordo com os parâmetros que a gente precisa para dimensionar, provoca o processo de autodepuração. Então faz com que esses rios empurrem esse material orgânico fica diluído e fica deposto dentro do seu leito. Então, faz com que o processo de revitalização ocorra com maior precisão. E aqui um exemplo de uma foto de uma enchente que aconteceu real na cidade de Coaba Grande. Pode passar, por favor. Então, outro ponto interessante é que precisa de revitalizar os rios. A gente recebeu laudos e relatórios há pouco tempo, já tem estudos, vários estudos, né? E que um dos principais contribuintes para a poluição da Laguna de Araruama são os rios. A estação de tratamento também despeja o seu esgoto tratado para dentro da Laguna de Araruama, que já é, por si só, um problema muito sério que a gente precisa acabar com isso. Mas também nós temos que fazer uma gestão decente das águas urbanas para que essas águas não provoquem contaminação da lagoa. Não adianta você pegar somente o que é tratado da estação e jogar para um outro ponto, enquanto que os rios vão continuar poluídos, né? Então, a gente precisa também de processo de revitalização. E esse projeto atende essa necessidade, porque esse tratado dos wetlands construídos, que a gente quer promover na cidade, quer implantar, quer que seja implantado na cidade, ele possa voltar para a cidade através desses rios e fazer esse processo de revitalização. Então, não há somente uma solução para resolver o problema da Laguna de Araruama. Nós temos que atacar em vários pontos. E esse é um dos pontos, revitalização dos rios urbanos.
E aí você pode ver na figura que esses rios, essa malha hídrica tem muita interligação e fica fácil você conseguir fazer esse escoamento que eu falei para todos, em relação para que o rio, para que chegue no ponto do Rio Salgado, no ponto de interligação com a lagoa, de uma forma depurada. Pode passar, por favor. Aqui é um resumo da estação de tratamento, né? A gente propõe que seja feito dessa forma, que os wetlands sejam feitos até de uma forma similar ao que acontece em Araruama, seja utilizado como tratamento terciário, como tratamento secundário e primário anteriores, que possam diminuir essa carga de efluente para que a estação de tratamento atue com maior eficiência. E faça esse processo de revitalização com o esgoto tratado das wetlands. Pode passar, por favor? E a gente se deparou, no momento que a gente foi argumentar e foi levar essa proposta para os debates, tanto para o comitê, quanto o poder público, quanto o poder legislativo da época, com um cenário, com uma proposta que, ao nosso entender, vai de encontro a tudo que preconiza as boas práticas de saneamento básico e da engenharia ambiental. A proposta que a concessionária apresentou já há um tempo, e hoje sai um novo relatório, já afirmando aquilo que a gente vem levantando, que essa proposta que foi apresentada pela concessionária não é adequada e não vai resolver o problema. Então, nós vamos participar de uma reunião com o comitê, vamos apresentar de novo essa proposta, vamos mostrar essa proposta, porque essa proposta que a concessionária apresentou, ela é simplesmente pegar a estação, tudo que é tratado da estação de tratamento, eles fazem ampliação da estação de tratamento e jogam para um córrego, e esse córrego Arrozal, vai direto para o rio Papicu, que entra diretamente na bacia do rio Una. É uma transposição para uma outra bacia. Você vai jogar, enfim, aí é um tema, é um debate que requer bastante tempo, mas, resumidamente, ela não resolve o problema, ela pode causar um impacto ambiental nos arredores do rio Una, ali tem comunidade quilombola, ali tem associações de pescadores. Eu vi vários vídeos dessas comunidades questionando esse tipo de solução que foi dada. Então, hoje eles já estão revendo, saiu um relatório esse ano da COP, com outro relatório de uma outra empresa também, que a Prolagos contratou, já bateu o martelo que não é viável, a gente vinha batendo esse martelo, de que isso não era viável, enfim, chegaram à conclusão que realmente não é, mas eu quero ver a próxima proposta, que eu quero analisar com mais calma, que eu também, assim, superficialmente, acho que não vai ser a melhor, a mais adequada para a nossa região, não. Pode passar, por favor? Aí só também mostrando as dificuldades que a gente destacou para apresentar para eles, né? Sobre a questão de normas, a alteração de um ecossistema local, as obras caras, alto custo, gasto com energia. Pode passar, por favor, que essa é só bem rápido. E as reflexões que a gente provocou nos nossos debates, né? Não vi nenhum estudo de impacto para esse tipo de proposta que foi preconizada pela concessionária anteriormente. Tem um grande problema que agora destacaram, que ali tem muita área de planície de inundação. Então, um dos fatores que impede esse tipo de solução, de transposição, é porque vai alagar um monte de área. Até chegar no Rio Una, já vai alagar muita área. Então, por si só, outra questão, se tiver agrotóxico nos rios, não vai tratar nitrogênio e fósforo, enfim, não justifica essa proposta da concessionária. E a gente entende que essa nossa proposta é muito mais ampla, muito mais completa e muito mais eficaz. Pode passar, por favor? E agora, essa segunda parte, vou passar a palavra para a Margot, que aí, dentro de todo esse cenário, a Margot, com toda a sensibilidade ambiental que ela tem, ela resolveu ampliar esse projeto e ela vai falar com mais detalhes sobre esse ponto. Bom, vamos lá. Pode passar, Beth, por favor. O que nos levou a pensar em ampliar o projeto? Os indicadores da cidade.
o aumento populacional, que é um fato, nós tivemos um aumento muito grande, a desigualdade social, ela é muito forte na cidade, 10% apenas dos mais ricos da cidade detém 46% de toda a renda municipal, e isso causa uma desigualdade muito grande. Guaba se tornou, com isso, a cidade mais desigual da região dos Lagos. A vulnerabilidade social também é bastante significativa, são mais de 10%, quase 11% dos jovens entre 15 e 24 anos vivem em situação de pobreza extrema, de vulnerabilidade. 5,3% das nossas crianças vivem em trabalho infantil, o que é lamentável. Pode passar, Beth, por favor. Com isso, a desigualdade ela se torna muito maior, né? No que diz respeito aos indicadores de trabalho e renda, 25% da população encontra-se em situação de pobreza. O saneamento básico não se pode ter certeza de qual o número da população, qual é a quantidade, o percentual da população que é beneficiado, atendida pelo tratamento de esgoto, pelo esgotamento sanitário, e temos um problema que é um problema seríssimo, que é a contaminação das águas que abastecem os municípios da região dos Lagos. O CISÁGUA, que é um órgão do governo, fez um estudo juntamente com o Ministério da Saúde e demonstrou que em quase 1.400 municípios do país, dentre eles os municípios da região dos Lagos, estão com a água que abastecem as torneiras das casas contaminados por 27 tipos de agrotóxicos. E dentre eles o glifosato, que é, inclusive, o agrotóxico objeto do meu projeto de pesquisa do mestrado, onde eu tento demonstrar se existe uma correlação entre o aumento do uso do agrotóxico glifosato e o número de autismo na cidade. Por quê? Esses agrotóxicos eles causam várias doenças e o glifosato é o mais usado no mundo, e no Brasil não é diferente, infelizmente. Ele causa câncer, o Alzheimer, o autismo. Já existem estudos que demonstram que ele causa o autismo, e a gente vai tentar demonstrar se existe a correlação em Iguaba, mas já existe a demonstração de que ele é capaz de causar defeitos congênitos e distúrbios endócrinos, uma série de doenças que são causadas pelos agrotóxicos. Pode passar, Beth, por favor. E aí, isso. Com esse estudo, diante de toda essa questão socioambiental da cidade, percebemos que a implantação do projeto, sendo de uma forma maior, mais abrangente, ele poderia estar trazendo soluções para esses problemas de vulnerabilidade, com a criação de um núcleo de estudos ambientais que vai abranger tanto os estudos de nível técnico quanto de graduação e pós-graduação. E com isso nós vamos poder tirar 120 jovens de uma situação de vulnerabilidade, onde os estudantes de nível técnico terão um estudo em horário integral. Num horário eles vão poder estudar, num outro horário vão estagiar dentro do polo e, com isso, receber uma bolsa de estudos, o que vai propiciar que eles possam se dedicar aos estudos sem que venha comprometer o seu desenvolvimento acadêmico em função da necessidade de exercer uma função laborativa, de trabalhar. A implantação de uma horta orgânica com uma capacidade de gerar uma produção capaz de suprir as necessidades da alimentação escolar, de suprir a necessidade também da produção de alimentos para a área de saúde, para os nossos postos de saúde, o sistema de saúde da cidade. E gerar também o aquecimento da economia local. Com essa implantação, a gente consegue gerar uma faixa de 300 empregos diretos, fora os empregos indiretos que vão ser gerados com a implantação do polo. O galpão de compostagem que irá utilizar, dar um destino, uma destinação para o produto que é proveniente resultante do tratamento do esgoto. Esse tipo de tratamento, essa tecnologia, ela é aproveitada em toda a sua essência, e tanto ela serve o produto da resultante do tratamento para a compostagem, quanto para a produção de peças artesanais. A gente sugere também a criação de um centro de eventos culturais que irá
valorizar os artistas locais e também proporcionar o acesso à cultura para a população. E essa é uma área sustentável, completamente sustentável, que além da estação de tratamento, de todo esse processo de horta orgânica, visando uma qualidade alimentar, sem agrotóxico, nós teremos também a produção, todo o processo de estrutura do polo será alimentado por energia solar fotovoltaica e por captação de água de chuvas. Pode passar, Beth, por favor. Esse é um croquis, uma imagem do que nós pensamos para esse polo. Além de tudo isso que eu já falei, a gente indica a também implantação de um mercado municipal e, assim, convidar a população, os comerciantes locais, para estarem criando os seus quiosques dentro do mercado e, assim, vamos fomentar o turismo, aquecer a economia, movimentar todo o processo econômico da cidade. E nesse mercado poderá ser vendido tanto o produto da horta orgânica, que além de ser distribuído internamente, poderá ser vendido no mercado municipal e, com isso, está sendo também distribuído nos mercados das cidades vizinhas, né? É uma forma de estar aquecendo a economia e proporcionando uma qualidade de vida para a população. Pode passar, Beth, por favor. Essas são algumas opções que nós buscamos para demonstrar o paisagismo. A área fica uma área bonita, e isso atrai o turismo também, com a implantação do polo e com a implantação de uma estação de tratamento no modelo da tecnologia de wetland construído, nós teremos, com certeza, uma curiosidade, vamos despertar a curiosidade dos turistas em conhecer esse espaço. E isso também é um fator positivo na economia local. Pode passar, Beth, por favor. Pode passar. O compromisso da ONU, o Pacto Global, é de que na Agenda 2030, ou seja, em 2030, os países deverão, as cidades, os estados deverão estar atingindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que a ONU preconiza. E com a implantação desse polo, Iguaba Grande estará atingindo, assim que seja implantado, já todos os objetivos preconizados pela ONU. Inclusive, que eu gosto muito de citar, que é, inclusive, o objetivo 5, que visa a igualdade de gêneros. Nós sugerimos que, na implantação desse polo, sejam destinados as vagas de emprego para unir e para reduzir a desigualdade de gênero, destinando para cada gênero uma quantidade de maneira igual de vagas de empregos que irão surgir. Pode passar, Beth, por favor. Esse projeto acabou não, antes eu vou falar dos benefícios. Pode passar, Beth, pode passar. Pode passar, por favor. Eu que estava dando spoiler como o Márcio, já ia dando spoiler falando do slide que vem após. Esses benefícios, os benefícios do polo. O pilar ambiental, que a gente consegue restaurar a flora e a fauna. O pilar econômico, como eu já falei, a geração de empregos e o aquecimento da economia local. O pilar social, que reduz a vulnerabilidade e os problemas sociais da cidade. E os benefícios gerais, que são... nós não iremos, com esse tipo de tratamento, não irá utilizar produtos químicos. A energia será energia fotovoltaica, energia solar fotovoltaica. E, com isso, dentro desses benefícios também, os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação terão os seus projetos de final de cursos, os trabalhos de final de conclusão de curso, destinados à problemática local. Então, serão projetos científicos que irão estudar e debater as problemáticas da cidade, gerando um banco de dados que poderá ser utilizado para a redução de todas as problemáticas socioambientais da cidade, e, com isso, nós conseguimos reunir todos os pilares da sustentabilidade. Pode passar. E como a ONU ela determina que
a wetland seja a tecnologia do futuro, e Guaba Grande, com a implantação desse polo, estará dentro de tudo que é determinado pela ONU. E será, com a implantação do polo, um modelo de cidade sustentável, porque dentro dos indicadores e metas, dos 12 indicadores e metas necessários para que uma cidade atinja o nível de cidade sustentável, esse projeto ele proporciona para Iguaba 7 dos 12 indicadores. Então, Iguaba Grande se tornará uma cidade de destaque. Isso é importante porque nós vamos conseguir reunir, com a implantação desse projeto, 5 secretarias municipais. O turismo, a saúde, a educação, a cultura estarão sendo desenvolvidas nesse espaço, a ambiental e a Secretaria de Ação Social. São 5 secretarias interligadas, trabalhando para o crescimento da cidade. Pode passar, Beth, por favor. E com o desenvolvimento desse projeto, nós fomos premiados. Eu recebi a medalha do Mérito Legislativo na cidade de Iguaba. Eu recebi uma moção de aplausos também pelo trabalho desenvolvido para a cidade. Eu recebi 2 moções de aplausos na Câmara Estadual, e esse projeto foi debatido na ONU, numa reunião que nós tivemos, e também apresentado no 21º INCOB de 2019, ano passado, em outubro, em Foz do Iguaçu. Eu e o Márcio apresentamos esse projeto, e ele foi selecionado para apresentação entre os 10 melhores projetos do país. Então, Iguaba Grande pode ter, na sua cidade, implantado um dos 10 melhores projetos do país. Pode passar, Beth, por favor. Com isso, eu termino a apresentação e agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui passando para vocês esse projeto, que é um projeto importante. Eu acho que Iguaba Grande merece um projeto desse porte. Ai, quase que eu não consigo voltar o meu mouse. Olha, eu estava acompanhando aqui os comentários e gostaram bastante. Vocês estão de parabéns, o projeto é muito bacana, né? Bióloga aqui falando, que está de parabéns, viu? Muito bom mesmo, muito bem pensado, detalhado. E o Elias, ele me mandou uma mensagem, o celular dele, ele estava acompanhando, ele estava com pouca bateria. Aí eu não sei se ele vai conseguir entrar no final, mas o que acontece? Fernando Santoro aqui é um fã de vocês, postou bastante comentário, sabe? Tem uns bem bacanas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Pronto, tirei. Roberto Jorge, boa noite, Roberto Jorge. Entrou também o Elbio Azeredo, lá de Cabo Frio. Entrou um pessoal bacana aqui, a Sheila, a Rosimar. Né? O pessoal entrou, deu boa noite para vocês. E tem uns comentários que foi bem bacana, eu estava lendo, não dá para ler todos. Fernando, você botou bastante comentário. Cadê? Um projeto que usa energia limpa, produção de defensivos naturais, horta orgânica, oportunidades técnicas aos nossos jovens. Muito bacana. Vocês interligaram todos os pontos, né, que trabalham em cima desse projeto e atendendo a Agenda 2030 da ONU, que é a demanda, né, e é algo que já vem sido falado desde a ECO 92, né, desde protocolo de Kyoto, enfim. Né, tá bem bacana. E tem um outro comentário aqui, parabéns, Márcia Margot, um projeto extremamente complexo. Não é muito complexo, não, ele é até simples, se prestar atenção, né? Complexo, assim, para quem não conhece muito. Não é difícil de fazer, né? Basta ter um pouco de conhecimento e boa vontade. E aí ele fala que muito bem avaliado e estudado em sua totalidade, é verdade. Chegou mais comentário novo aqui, tá? Muito bom. Sheila, boa noite, Sheila. Ela está falando que muito bom o projeto. Ela é de São Pedro da Aldeia, Sheila. Vocês querem falar alguma consideração, alguma coisa? Assim, o pessoal não botou pergunta, só colocaram elogios, né? Foram comentando. Depois vale a pena vocês olharem os comentários. A geração de empregos diretos e muitos indiretos. Sim. É sinal de que as pessoas entenderam bem, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era poder estar apresentando o projeto e explicando, né, Beth?
Eu agradeço muito a todas as pessoas que nos acompanharam e que comentaram, que gostaram do projeto. É muito bom saber que o projeto que nós desenvolvemos com tanto carinho, ele está sendo bem aceito, as pessoas estão entendendo a importância dele para a cidade. E, assim, é um orgulho, eu quero dizer que é um orgulho estar apresentando, estar à frente de um projeto desse, e por ser também, estar apresentando no Instituto, nesse evento do Instituto, que é esse projeto do Instituto, desse ciclo de palestra, como membros do Instituto, é muito importante para nós estar participando, nós temos muito orgulho de fazer parte desse Instituto de Iguaba Grande. É um instituto histórico, onde nós vamos ter a história da cidade toda contada e reunida, né? E é importante que as pessoas conheçam a história da sua cidade, porque como diz bem o presidente da seccional do Rio de Janeiro, nós temos que saber de onde viemos para saber para onde vamos, né? E a nossa cidade só consegue crescer quando ela descobre o seu passado, e aí ela consegue pensar no seu futuro. E como membro do Instituto, nós temos essa visão e esse pensamento. E eu queria mais agradecer a você, ao Elias, a todos os membros do Instituto, e agradecer ao Márcio de estar comigo. Nós estamos em cidades diferentes hoje, nós não estamos juntos, estamos nos vendo pela telinha também. Agradecer a todos que estiveram com a gente, foi muito bom estar aqui apresentando o projeto. Muito obrigada. Bom, o Roberto Jorge, o Elias, ele já está na agulha para entrar, ele conseguiu. O Roberto Jorge colocou aqui para vocês o seguinte: a interligação com a educação é fundamental. Conscientização ambiental via escolas, verdade. E teve um ponto que o Márcio falou ali, que eu concordo com ele, e acho que isso tem que ser muito, muito bem avaliado. A transposição para os rios não é a solução. Vai contaminar. E outra, tem química na água, né, gente? E, assim, o pessoal acha que é só água suja que polui, mas não é só água suja que polui, né? Tem a química do tratamento. Vai para a mancha de pedra. Sim. Né? Que é onde sai a água do rio, né? Beth, desculpa te cortar, uma questão importante é que os estudos que foram feitos, não só o nosso, mas os estudos feitos pelo COP e pela empresa contratada pela Prolagos, eles entendem que não é viável a transposição, e o mais importante, a contaminação maior da laguna não é da estação de tratamento, são os nossos rios. Então, não adianta fazer a transposição e transferir o material que é resultante do tratamento de esgoto da estação para uma outra bacia e contaminar uma outra bacia, mais ainda, para prejudicar uma outra área, que não vai resolver o problema da laguna. É um investimento que não vai surtir o efeito necessário, porque os nossos rios continuarão contaminados. Não vai valer a pena. Vai tirar de um lugar e botar em outro problema. E, inclusive, aqui, eu moro aqui, né, conheço bem o Papicu de perto, o Rio Una, lá na altura do Itaí, até lá embaixo, eu já percorri ele todo, a história da retificação, né, que houve nele. Isso, então, quando chove, ele se tornou muito intermitente, o Rio Papicu. Ele pega uma força, se sem a transposição, ele já faz estrago quando chove, e ele faz correnteza e arrasta carro. Eu tenho gravação de pessoal que faz para mim, ele arrasta carro em época de chuva. Imagina com transposição. Mas é tirar um problema de um lado e jogar para o outro. Bom, o Rodrigo está dando boa noite, né? Obrigada, Roberto Jorge. É verdade. E vamos chamar o Elias. Márcio, você quer falar alguma coisa, Márcio? Não. Eu só quero... A única coisa... Assim, só um detalhezinho que eu acho que eu gosto de frases que fazem... que provoquem reflexões, que façam com que as pessoas parem e pensem com calma. Então, só duas frasezinhas, desculpa se está sendo, que eu acho que são muito bonitas e refletem esse projeto, porque esse projeto ele não é somente você olhar a questão da qualidade, vamos melhorar o tratamento. Isso sim, com certeza tem que aumentar, tem que melhorar, com certeza. E o Wetlands, ela tem essa eficiência muito maior. Deixa eu só acertar minha câmera aqui, que eu estou numa briga com essa câmera. Pronto, voltei. Então é isso. E é muito mais complexo. A gente tem que atacar ter um olhar para todas as variáveis possíveis e tratar todas as variáveis possíveis para que a gente não tenha um problema com a Lagoa de Araruama. Então são duas frasezinhas que eu acho que é interessante que as pessoas que estão escutando parem e reflitam. A primeira é de Edgar Morin. Isso foi dito em 1988. A natureza não é uma desordem, passividade
meio amorfo. É uma totalidade complexa. O homem não é uma entidade isolada em relação a essa totalidade complexa. É um sistema aberto, com relação de autonomia, dependência, organizadora no seio de um ecossistema. E a outra frase, que é muito tranquila, que está na nossa Constituição Federal, no artigo 225, eu estou aqui perante minha esposa, que é uma excelente advogada, tentando falar um pouquinho de jurídico, aí eu tenho essa convivência e acabo fazendo prosmose aí um pouquinho de direito, que é uma bela definição sobre a importância do meio ambiente, inclusive é o que preconiza um conceito de desenvolvimento sustentável, que é todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, olha que importante, ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Essas duas frases, para mim, são simbólicas e bem interessantes para esse projeto. Muito bom, muito bacana, gente. Eu vou chamar o Elias, eu estou aqui com vocês e estou aqui também, tem que ficar olhando aí e aqui. Eu vou chamar o Elias para ele poder fazer as considerações dele, poder se despedir, agradecer vocês. Eu acho que a palestra foi muito válida, até mesmo... Ah, minha mãe entrou aí também. Até mesmo... Boa noite, mãe, senão ela briga comigo. Até mesmo para que crie, né, outros pensamentos, outras alternativas na cabeça das pessoas, que as pessoas só pensam é de um jeito ou é de um outro. Vocês apresentaram uma outra alternativa, né? E muito, Sim. muito interessante, certo? Vou chamar o Elias. Vamos lá? Vamos ver se o mouse vai me obedecer aqui. Calma aí, Elias. Foi. Cheguei. Bem, Aí você chegou. bem, eu quero mais uma vez agradecer à doutora Margot, ao Márcio, pela oportunidade de trago essa palestra e ao conhecimento de todos esse projeto, né, de grande valia para todo o Brasil, né, vamos dizer assim, mas especificamente para toda a região dos lagos que tem o mesmo processo de São Pedro, Araruama, Iguaba, de tratamento de esgoto, né, que é onde a Prolago ela atua, geralmente é o mesmo processo, né. Quero agradecer a Elizabeth Franco, nossa mediadora, apresentadora, nossa professora, pelo carinho, pelo seu trabalho desenvolvido no Instituto, agradecendo também a todas as pessoas presentes aí na nossa live hoje, e dizendo que no próximo mês estaremos com mais um convidado, estaremos divulgando ao longo desse mês, estaremos divulgando. E dizer que foi um prazer. Acredito que as pessoas possam, quiser assistir com mais calma, dar para acessar a página do Instituto e estar assistindo posteriormente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Margot. Muito bem. Eu que agradeço, nós que agradecemos o espaço. Agradeço o espaço também. Foi bem bacana, eu espero que as pessoas tenham gostado e quem for assistir venha gostar também. Eu compartilhei, né? Espero que possam assistir, vale a pena. E deixar um beijo para vocês, mais um parabéns de novo, porque olha, é muito bom. E Elias, como dizem meus alunos, estamos juntos. Boa noite, gente. Vou encerrar aqui, tá? A gente vai sair do online, mas continua offline. Ok. Só um instante.